Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, Senhor, a vida dos nossos familiares, Senhor, pela vida também dos teus servos, Senhor, que estão ali em Carobé, aqueles que estão em seus lares, Senhor, mas tu sabes, Senhor, o coração de cada um, ó Pai, que possamos estar, Senhor, reunidos em pensamento, Senhor, em união, Senhor, para te adorar, para te servir, Senhor. Senhor, te rogamos pela vida dos enfermos, Senhor, tanto dessa pandemia também como outros problemas, Senhor, que já temos, Senhor. Que tu possa estar sarando, ó Pai, conforme a tua vontade, Senhor. Ser com aqueles familiares dos enfermos, ó Pai, dá-lhe paciência, Senhor, dá-lhe capacidade para estar com os enfermos, Senhor, que sabemos que tem muitas pessoas idosas, Senhor, necessitam, Senhor, de ajuda, ó Pai, e sabemos que os teus servos, Senhor, eles são preparados para fazer a tua obra, Senhor. Ser misericordioso, Senhor, com cada um de nós, para que possamos estar em tua presença, fazendo assim a tua vontade, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida dos teus servos, pela saúde, Senhor, e te pedimos a tua proteção, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e dois passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, não vai sair. Eu tentei sozinho, quase me apaguei. Jesus, na minha história, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou febril, não tem vida sossegada. Existe um motivo para ter seus objetivos, se torne certo nada. A força e o poder está nas mãos de Jeová. Deixa desse sofrimento, a partir deste momento, deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, o lugar não vai sair. Eu tentei sozinho, quase me apaguei. Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei.
Pode cantar. Cante. Daniel ora 3 vezes no dia. Jesus socorria quando foi. Não tenho mais fome e fome vegana. Graça e paz, meus irmãos. Eu irei ler neste momento Romanos 4, versículo 18, parte A, que diz o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que ele havia dito. Nós vemos aqui essa parte aqui, esse texto bíblico. O Senhor havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Nós conhecemos a história de Abraão. Abraão já estava com a idade bem avançada, já estava com 100 anos, sua esposa já 90 anos, e recebeu a promessa do Senhor de que ele seria pai de uma grande nação. Então, aos olhos humanos, seria impossível acontecer, mas as promessas de Deus, ela não caem. Aquilo que ele promete, ele cumprirá na vida dos seus servos. E Abraão creu que a promessa de Deus iria acontecer na sua vida, e Abraão se tornou pai de uma grande nação. Essa história, irmão, ficou para nós, para que nós possamos nunca perder a nossa fé no Senhor, mesmo diante de toda e qualquer circunstância. Quando para os olhos humanos não existe mais esperança, mas para o nosso Deus há esperança. Então, o segredo está em confiar no Senhor, nunca perder a nossa fé. E diante dessa situação que nós estamos vivendo agora, né? Quantas pessoas estão aflitos, desesperados, uns porque já perderam seus entes queridos, outros porque estão vendo seus entes queridos nos hospitais, e estamos também assim um pouco ansioso, porque também nós devemos tomar algumas medidas, alguns cuidados para que não venhamos a ser atingidos. Mas que se acontecer, sermos atingidos por esse vírus, não devemos perder a nossa fé no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que vivamos ou morramos, será para o Senhor. Então, na saúde, na doença ou na morte, não devemos perder a nossa confiança no Senhor, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O que nos resta agora é descansar nele, sossegar, não é fácil, né? Mas sossegar, acalmar, para que venhamos, assim como os discípulos passaram pela tempestade, nós venhamos também a passar e depois cantarmos o hino de vitória. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ler em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 10, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Que o Senhor coloque em nossos corações essa porção livre. Amém. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca
mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que um lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Acalma minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Amém. Igreja, nós vamos refletir um pouco sobre um texto aqui no livro de Romanos. Queria que os irmãos refletissem na sua Bíblia, pedissem a orientação de Deus para que Ele pudesse nos dar uma certa sabedoria. Se encontra exatamente no capítulo 8 de Romanos. Nós vamos ler a partir do verso 22, onde ele diz: porque sabemos que toda a criação juntamente geme e está com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Igreja, eu estava lendo esse contexto aqui e eu observei 3 gemidos diferentes. O primeiro gemido que a gente vê aqui, igreja, é o gemido da criação. Veja que o texto diz que toda a criação está conjuntamente, geme e está com dores de parto até agora. Às vezes a gente precisa entender um pouco o que é que ele fala sobre a criação,
Se aplicarmos o coração a entender melhor o texto, a gente vai entender que a criação que ele fala aqui é a natureza animada e inanimada, tornou-se sujeita ao sofrimento. Então, eu não sei se os irmãos sabem, né? Eu creio que já deve ter escutado sobre a camada de ozônio, né? Uns chamam de buraco negro. Esse buraco que está abrindo próximo do Sol, onde o calor está se intensificando cada vez mais. E aí eu me lembro de ter assistido uma reunião na colônia dos pescadores, e aí eles começaram tentando chegar a uma conclusão e pela ciência, pelos acontecimentos, eles chegaram à conclusão que o mundo iria se acabar. Interessante, né? Ele descobriu isso pela ciência. Pelo menos eu vi a ciência pensar junto nessa questão. E a gente sabe que os resultados da natureza, o que o pecado trouxe, a degradação é grande. Quando ele diz que, aqui no verso 20, ele diz que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, o que nós observamos é um desequilíbrio ecológico muito grande, né? Um desequilíbrio onde muitos chamam isso de ecossistema. Então, vivemos debaixo da maldição. E a gente sabe que isso não é da vontade de Deus. Isso foi o homem, por conta do pecado, ele permitiu que entrasse na humanidade. Então, esse primeiro ponto aí, esse primeiro gemido, está o gemido da criação, né? A gente sabe que o desmatamento e tantas outras coisas está acontecendo. E a gente percebe que não tem mais lugar de mata em algumas áreas. Uns são mais atraídos pela chuva, outros não. E do jeito que a coisa vai indo, com esse desmatamento desenfreado, né? Cientificamente eles estão descobrindo que a camada de ozônio vai subir. E a palavra que a Bíblia mostra para isso é consequência de pecado. Ele fala aqui também, no verso 23, o seguinte: não somente ela, quer dizer, não somente a criação, mas nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, irmãos, ele diz que nós mesmos gememos, né? Embora tendo o Espírito Santo, o crente também geme. Como é que o crente geme? Ansiando pela redenção do nosso corpo. Nós estamos numa luta tremenda e sabemos que não é muito fácil dar conta da nossa vida em relação à vontade de Deus. Há um gemido grande, há uma contramão, né, do mundo contra nós, investindo com todas as suas forças do mal, e a gente precisa pedir a proteção de Deus e dirigir o remar contra a maré, sabendo que um dia isso aqui vai se acabar. Então gememos por isso. Nós gememos também por viver num mundo pecaminoso. Tudo aquilo que é contra a vontade de Deus lhe é oferecido. Não é à toa, né, que o apóstolo João, ele diz lá em 1 João 2,17, não ameis o mundo. Ele geme também por suspirar pela sua salvação na sua plenitude, né? A gente vai ver isso aqui no verso 25. Ele diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então precisamos ter uma certa dose de paciência para vencer esses obstáculos enquanto estivermos nesta vida. E o terceiro gemido, irmãos, é o gemido do Espírito. Onde ele diz aqui, deixa eu ver no verso 26, acompanhe comigo, ele diz assim, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, uma boa notícia é que não estamos só. Essa é a melhor notícia que temos. No meio de tanta luta, no meio de tanto sofrimento, a gente tem um Deus que está do nosso lado. Ele diz aqui, porque não sabemos o que havemos de pedir, né? Irmãos, não somos nada sem Deus.
Se Deus não estivesse conosco, certamente nós não sobreviveríamos. Mas graças a Deus, Deus arrumou uma forma de libertar a humanidade, embora que muitos não vão querer. Então, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu costumo dizer, se existe uma língua estranha, é essa, aonde o Espírito de Deus intercede por nós. Creio que todos nós já encontramos em alguma situação onde quando nos colocamos diante de Deus para orar, não sai nada, apenas lágrimas. É nesse momento que o Espírito Santo, ele trabalha. Eu queria resumir aqui no verso 28, creio que é um texto já conhecido por toda a igreja, onde ele diz que sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos passando por essa situação, nós não queremos, mas é forçoso que aconteça, como diz Jesus Cristo sobre os acontecimentos da sua vinda. E cada coisa aparentemente ruim para nós, ele nos ensina alguma coisa boa. Então, certamente, algo de bom no final de tudo isso a gente vai aprender. Então, igreja, que Deus nos ajude a entender a sua vontade, que Deus nos ajude a ter uma força de Deus dentro de nós, que Deus nos ajude a renunciar ao nosso pecado, que Deus nos ajude a buscar Deus mais intensamente até o dia determinado por Ele e que o Senhor assim nos abençoe.